O que eu mais escuto é que a pessoa não pode fazer PLG porque tem algum problema, porque o sistema é difícil, porque o produto não funciona, precisa de um vendedor dando a mãozinha para o cliente e não tem como botar um botãozinho para jogar para um checkout e de fato o cliente comprar sem encheção de saco. É o que eu mais escuto. E hoje nesse vídeo eu vou acabar com todas as suas desculpas para não ter um produto PLG e te mostrar por que faz sentido você conseguir operar dessa maneira. E uma das desculpas que eu mais escuto é: mas meu negócio é muito difícil, eu não consigo transformar isso de uma maneira simplificada no meu sistema, ou que eu não consigo mostrar para o cliente, ele não vai entender tão bem quanto eu consigo gerar de valor para ele, ou o que isso é importante na vida dele. A outra coisa que eu escuto muito também é: mas meu produto é muito caro, LG é fácil para você, Rodrigo, que vende Reportei, que começa aí a 70 e poucos reais, mas eu vendo algo de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, não tem como o cliente passar o cartão numa compra dessa. Ele vai querer apertar a mão de alguém, ele vai querer olhar no olho do vendedor, ele vai querer ter uma proximidade com a minha marca. Essa é a segunda coisa que eu escuto muito. E a terceira coisa que eu escuto muito, que é a desculpa que vocês têm, é: meu sistema é muito complexo, meu serviço demanda muita complexidade, burocracia, requisitos, eu preciso compreender muito o cliente, o mercado, a estrutura, para eu conseguir entregar de fato minha proposta de valor. Então é muito complexo e por isso eu não consigo simplificar e colocar num PLG. Eu não consigo deixar o cliente fazer isso self-service, botar o cartão lá e de fato comprar. Mas isso é tudo desculpa. Agora eu vou te mostrar que não tem como você usar isso mais de desculpa e você não faz porque você não quer. E tudo bem se você não quiser. Mas eu descobri aqui uma empresa que se chama Líder Aviação. Por algum motivo alguém marcou essa empresa no Instagram, eu fui ver o que era, entrei no site dela e uma das coisas que me chamou a atenção, né, depois de entender que eles ali faziam fretamento de aeronave, foi perceber que tinha aqui fretamento online. Isso me chamou a atenção. Como assim fretamento online? Quer dizer que eu consigo então fretar um jato pela internet? É isso? Eu vou ter que ligar para alguém? Eu vou ter que conversar com alguém? Não sei. Me chamou a atenção, eu fui lá e tinha um evento que a gente precisava ir com o time, eu coloquei aqui as datas, Juiz de Fora para Congonhas, a data da ida, data da volta, isso foi 2024. Aqui a data da ida, data da volta, 3 pessoas. Percebe que eu não sabia onde eu estava indo, eu criei um fake aqui, ó, Roger, para conseguir prosseguir, né? Eu não sabia o que eu ia fazer, vai que sem querer eu contrato um jato. Eu vou viajar de avião. Então coloquei aqui, marquei que eu não era um robô e fui para continuar. E aí o primeiro choque que eu tive aqui, o sistema automaticamente identificou que o aeroporto de Juiz de Fora abre às 11 horas da manhã. Então o horário que eu coloquei de 8 da manhã não era viável porque o aeroporto estaria fechado. E aqui eu me dei conta já que, cara, uma das coisas mais complexas da face da Terra é logística aeroportuária e aviação. Você precisa ordenar manutenção, você precisa ordenar requisitos e burocracia, pessoas trabalhando, dezenas, milhares de pessoas trabalhando de forma ordenada para que um avião decole em segurança. E esse sisteminha aqui sabia o horário que o aeroporto de Juiz de Fora abre. Um aeroporto extremamente pequeno e pouco relevante quando você olha para o sistema da malha aeroportuária do Brasil. Mas mesmo assim, estava aqui, 11 horas da manhã, deve ser o primeiro horário. Mas beleza, ajustei, coloquei aqui o nosso voo de Juiz de Fora para Congonhas, 3 pessoas, 11 da manhã, para voltar às 11 da noite, 3 dias depois. E aí, eu me deparei que ele me mostrou uma lista de aeronaves. Eu poderia agora escolher qual que é a aeronave que eu queria voar. Então a gente tinha aqui King Air de 75 mil reais, um Honda Jet de 81, chegando até um Learjet de 9 passageiros por 139 mil reais. E talvez você já saiba onde eu tô chegando, né? Eu não vou escolher o mais barato, porque o mais barato cai. Então eu fui lá e selecionei o de 81 para garantir que pelo menos não ia cair. Cabia 5 passageiros, a gente tava com 3, tava tranquilo. Peguei aqui o Honda Jet e aí eu percebi assim, tem um botão de contratar agora. E eu cliquei nele. Estamos ali, ó, com o nosso Honda Jet de 80 mil reais para 5 passageiros, para chegar a Congonhas a partir de Juiz de Fora, e eu poderia escolher aqui qualquer comissaria que eu queria, né? E eu decidi então um sanduíche quente, carne vermelha, filé mignon grelhado com queijo prato. Ou seja, ao longo desse processo eu ainda poderia escolher o que vai ser servido dentro da aeronave para um voo específico. E tudo bem, zero restrições alimentares, continuei aqui e ele pediu meus dados para emissão de nota fiscal, CNPJ, razão social, poderia marcar que era uma pessoa física, e obviamente eu não coloquei isso, porque eu não vou contratar uma jato de 80 mil reais para ir para Juiz de Fora para Congonhas, porque é mais fácil ir por R$1.000 pela Gol. Mas tudo bem. Tá aqui, olha, ó, passo 5, pagamento do voo. Ou seja, vamos recapitular aqui. É o serviço talvez mais difícil de operar de todos, fazer um sistema de aviação. Criar um sistema então que gerencia que o aeroporto de Juiz de Fora abre só às 11 da manhã é mais insano ainda. Imagina todos os aeroportos disponíveis, a logística de aeronave disponível, qual que é o piloto que vai fazer isso, quando que essa aeronave tem que chegar em Juiz de Fora, quanto que isso custa, quais são as taxas de cada aeroporto, como que vai funcionar cada um daquilo ali, inclusive o sanduíche de filé mignon que vai ter dentro
da comissaria que eu contratei. Tudo isso, eu acho que é óbvio que é muito complexo. E também acho que 80 mil reais para pagar no crédito aqui, né, no boleto, na transferência, no que for, também é um valor que as pessoas acreditariam, né? Você talvez teria usado de desculpa que precisa de apertar a mão de alguém. Aqui a gente está contratando um jato sem falar com ninguém, apenas passando por 5 passos dentro do sistema. E eu poderia, inclusive, fazer um outro vídeo desse aqui só criticando o que eu melhoraria nesse sistema. E a gente já tem aí a série de onboardings que a gente faz, em que eu vou falando como melhorar o onboarding, tirar fricção e tudo mais. Aqui tem várias coisas para melhorar, mas o foco é, existe como fretar um avião, um jato privado, sem falar com ninguém, sem apertar a mão de ninguém. E se você que tem um produto de 500 reais acha que o seu é difícil demais, ou 5 mil e acha que é caro demais ou complexo demais, tá na hora de revisitar. Você não tá fretando avião. Então é mais fácil fazer o seu software funcionar no PLG do que fretar um avião. Vamos começar a pensar por aí. É caro, é difícil, é complexo, mas vem de PLG. Alguém que passa por essa experiência, fala com um amigo, cara, eu fretei pela Líder Aviação, funcionou super bem, não passei problema nenhum, tá funcionando, olha aqui, você não precisa nem mandar mensagem pra ninguém, fazer reunião com ninguém, tudo funciona pelo site e simplesmente o avião chega e você chega onde você quer. Ou seja, a experiência boa faz com que essa empresa cresça mais do que quem não tem isso ali. Se aquele sistema tivesse, por exemplo, um botão tipo fale conosco e abre um WhatsApp ou manda e-mail, marque uma conversa para eu saber qual que é o melhor cenário para você, eu não teria clicado, a gente não estaria falando desse vídeo aqui e provavelmente várias pessoas que até têm o dinheiro para pagar esses 80 mil reais não entraria, não iria até o final. E se você está gostando do que você viu até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque a gente toda semana tem vídeos sobre SaaS para te ajudar a acelerar a sua jornada e fazer que você alcance em 5 meses o que você demoraria 5 anos sem conhecer nossos conteúdos. E aí a única coisa que existe que eu acredito que seja mais complicado do que a aviação é foguete. É se você realmente fizer um foguete, né, espacial. E eu tenho certeza que se o foguete fosse B2C, se fosse as pessoas contratando o foguete, o Elon Musk venderia os foguetes e as viagens dos foguetes dele de forma self-service. Venderia de forma PLG. Porque ele vende o carro dele assim. Então isso aqui é uma tela em que eu tentei comprar um Model X da Tesla e eu fui até o final para te mostrar que chegou aqui, basicamente, 107 mil dólares, que é 500 mil reais, talvez um pouco mais, dependendo de como está a cotação do dólar, e você consegue comprar 100 mil dólares, 500 mil reais, sem falar com ninguém. Você entra no site, fala que você quer o modelo do carro específico, a cor que você quer, como tudo que você aqui no Brasil faz só para ver o carro 3D e ver se você gosta dele ou não, e depois agendar para ir na concessionária, aqui deixa você até o final. Inclusive, olha aqui, ó, tem 3 formas de pagamento: dinheiro, aluguel e financiamento. Ou seja, você ainda consegue fazer o financiamento ou um aluguel do carro por aqui. Já te mostra o preço, inclusive é sem as taxas, tá? Olha aqui, sem impostos. Ou seja, é mais caro do que 107 mil dólares. Mas você consegue comprar um carro sem falar com ninguém. E isso eu acho que sobe ainda mais o ticket do que é possível comprar sem apertar a mão de um vendedor. Mas eu acho que o ponto mais importante é que quando a gente define complexidade, dificuldade e tudo mais, o que é complexo de verdade é idoso de 80 anos usando o WhatsApp. Essa pessoa atualmente, ela viveu a vida sem internet, ela não sabe usar celular, mas ela vai lá e usa o WhatsApp, ela descobre como é que faz para ligar pros netos, pro sobrinho, para falar com quem for. Mas por que essa pessoa de 80 anos, ela de fato vai lá e usa o WhatsApp? Porque ela tem muita vontade de usar. E o que importa é a vontade, porque a pessoa, ela quer usar aquilo ali porque ela quer chegar em algum lugar. Só que uma coisa é você ter vontade de usar o WhatsApp para falar com o seu neto, com o seu sobrinho com 80 anos de idade. Outra coisa é alguém de 30 e poucos, numa carreira executiva, que vai usar seu software B2B. Essa pessoa tá com 40 mil preocupações, estressada, brigou com a família, tá com o chefe enchendo o saco, tá com medo de ser demitido, e aí agora ela vai testar seu incrível disparador de mensagem no WhatsApp. Essa pessoa não tá nem aí pro seu produto. Ela tá nem aí pro seu CRM, que faz alguma coisa com IA. Ela tá nem aí pro seu automatizador de marketing por e-mail. Ou seja, a vontade dessa pessoa de resolver o problema dela é muito baixa. E como é muito baixa, você precisa garantir que o seu produto permita que essa pessoa flua por todo o processo sem muito esforço. Ou seja, a vontade a pessoa vai até ter, vou testar ali a ferramenta do fulano. Mas essa vontade passa. E se o seu produto começar a ter atrito demais, começar a ser difícil demais, essa pessoa vai desistir de prosseguir. Então você precisa que seu produto esteja preparado para quando a pessoa de fato tome a ação de cadastrar e testar, ela vai ter o mínimo de fricção possível para que ela tenha uma boa experiência. E se no final dessa boa experiência ela quiser passar o cartão e comprar, ela compra então sem agendar uma demo, sem conversar com alguém,
viagem, sem ter que assumir e alocar tempo do futuro dela para fazer isso. Então, estar preparado é ter um fluxo de baixa fricção dentro do seu processo. Mas o mais importante aqui é entender que PLG é você querer ser PLG, é você querer tirar atrito do seu cliente, é não obrigar ele a fazer uma demo, não obrigar ele a marcar uma reunião com seu vendedor, é não ter a mentalidade de que só vendedor vende seu produto, porque existem pessoas que elas não estão dispostas a falar com o seu vendedor e ela gostaria de acelerar o processo. Tenha isso em mente, revisite todos os processos de venda da sua empresa para garantir que você está tirando os atritos e garantindo que se tem um cliente que quer te pagar sem falar com ninguém, ele vai conseguir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender e mudar a sua mentalidade sobre PLG. Se uma empresa de aviação consegue fretar um jato privado pela internet, você consegue também fazer seu software ser comprado apenas com alguns cliques. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.